A gente espera a Deise voltar para começar. Ok, tudo em Já ordem. cheguei, já vou me habilitar aqui, só um pouquinho. Maravilha. Já me habilito. Pronto, de volta. Então vamos nessa. Então vamos nessa, a gente já tem algumas pessoas nos acompanhando pelo YouTube, no canal do Movimento Ar. Então quero dar as boas-vindas às nossas convidadas maravilhosas nesse dia tão especial. Eu tenho a honra de conduzir essa conversa, esse bate-papo sobre as nossas questões nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, vou apresentá-las. Eu tenho a honra de receber a Sônia Guimarães, que é a primeira brasileira negra doutora em física. Sônia, muito obrigada por estar conosco aqui nessa conversa. A Deise Nunes, que é a primeira Miss Brasil negra. Obrigada, Deise. Sempre eu que agradeço. Tê-la conosco, conversar contigo. Tenho a honra de receber também a comandante Elza. Comandante, muito obrigada por estar conosco, a primeira mulher eu que agradeço. Da GCM de São Paulo. E nós teremos a presença já da Mônica Calazans, que é a primeira brasileira vacinada contra a Covid-19. A Mônica é enfermeira e logo mais vai estar junto conosco aqui para esse bate-papo também. Entre tantos assuntos desse dia 8 de março, a gente vai falar um pouquinho dos desafios da mulher negra do Brasil. Falar um pouquinho dos desafios da mulher negra do Brasil já é complicado, né? Porque são tantos os desafios, tantas as frentes, tantas os caminhos que a gente tem que desbravar diariamente, há tanto tempo, tantas que vieram antes de nós, e tantos os enfrentamentos que são colocados, né, diante do nosso dia a dia, que são vários os assuntos que se apresentam para a gente falar e debater nesse dia, que é um dia de homenagens às nossas lutas, mas eu creio que vocês vão concordar comigo que é muito mais um dia de reflexões, né? Reflexões de tudo que nós, mulheres, enfrentamos no dia de hoje, mas que muitas que vieram antes enfrentaram em momentos muitíssimo mais difíceis, né? Em desafios muito maiores, e abriram caminhos e abriram estradas para que a gente pudesse estar aqui hoje desempenhando as nossas funções, as nossas atividades, que antes seriam impensáveis, sonhadas apenas, se outras não tivessem vindo com tanta força, com tanta garra, com tanta vontade de desbravar, como nós tivemos mulheres que fizeram isso por nós. Então, Sônia, falando em desbravar, né, em abrir caminhos, você que é uma cientista, e nesse universo da pesquisa, a gente sabe o quanto é raro a presença feminina, né, e o quanto a gente tem conversado muito sobre a necessidade de se incentivar a pesquisa e de se incentivar a mulher dentro da pesquisa, né? Eu quero saber como que você vê essa sua estrada, esse momento que a gente está hoje, e o que você espera, né, daqui para frente, depois de tantos anos sendo a primeira mulher, né, formada em física, né? O que você nos diz desse momento atual? Ele está bárbaro. Lento com relação às meninas negras, mas elas estão lutando, elas estão conseguindo, nesse tempo de pandemia, live quase que todo dia para meninas do Brasil todo, que elas queriam ouvir, queriam se inspirar, queriam não deixar a bola cair, porque muitas delas não tiveram nem escola, não tiveram pouquíssimas possibilidades de passar no vestibular, mas elas não estavam em casa assistindo a sessão da tarde, não. Estavam organizando lives, estavam estudando, estavam pesquisando, muitas querem estudar no exterior. Eu vejo luz, apesarmente de tudo, porque a situação realmente está precária,
Eu vejo uma luz maravilhosa na frente, lá na frente, uma luz no fim do túnel. Ela existe, ela pode estar um pouco longe, mas ela existe, e as meninas não estão deixando a bola cair. E isso me deixa muito, muito contente. Eu vejo um futuro. Só precisamos sair dessa coisa que a gente está, né, agora, que está dificultando tudo. Mas eu vejo muitas meninas querendo a ciência, querendo estudar, se esforçando. Eu estou bem contente. Apesar de tudo, ainda eu estou contente. Porque é uma área dita, né, muito masculina, até pouco tempo, mas que não é nada disso, né? Não tem isso, nenhuma área é primeiramente masculina, né? E a gente está aí em tantas áreas e em tantos segmentos para realmente provar o contrário, né? E com muito talento, com muita competência. 72% das publicações científicas no Brasil são mulheres. Olha. 72%. Nós já somos maioria na graduação, maioria no mestrado e doutorado. Nas chefias, não chegamos nem a 5%, que as chefias pertencem aos homens, e não estão abrindo mão. Mas é uma questão de tempo, é uma questão... Sabe, as meninas estão chegando. Eles vão ter que justificar. 126 anos demorou para a primeira doutora mulher, para a primeira diretora da Escola Politécnica da USP de São Paulo assumir. 126 anos. Nunca tinha tido uma mulher diretora na Escola de Engenharia. E ela fez graduação, mestrado e doutorado na Poli. E só agora tem uma mulher diretora da Poli. Quer dizer, sabe? Demorou 126 anos, mas chegou. Sim. Não, esse é um ponto muito, muito importante que você toca, Sônia, porque a gente também reforça que é uma imensa maioria, um exército de mulheres trabalhadoras chefiadas por um homem, em quase todas as áreas, né? Isso se repete em todos os segmentos. A comandante Elza também vem para acabar com essa história, né? A primeira mulher no comando da GCM de São Paulo. E nesse enfrentamento da violência, comandante, tem diversos aspectos para a gente abordar, mas a primeira questão que me vem assim mais latente seria o enfrentamento dos casos de feminicídio na cidade, né, o enfrentamento da violência contra a mulher, sendo uma mulher no comando dessa batalha, né, contra esses números cada vez mais elevados de violência, de homicídio, de morte, de feminicídio. Como que é enfrentar essa violência tão crescente todos os dias na rua, sendo mulher e tendo que afirmar e reafirmar a sua autoridade e competência com o grupo e com a população? Bom, Joyce, é um desafio, né? Um desafio em especial porque nós vivemos uma cultura onde, como disse a doutora Sônia, o universo é masculino, os locais, né, os territórios são masculinos, em especial território de chefia, território de mando e território de poder, né? Então, é um desafio, mas eu concordo com a doutora, é um desafio que a gente está vivendo e está transpassando com muita maestria, com muita competência, sim, com muita morosidade, mas a gente está chegando lá. A violência contra a mulher na cidade de São Paulo, assim como todo o país, e em especial alguns países, né, em todo esse universo, ela ainda precisa ser tratada com seriedade por todos nós, ela ainda precisa ser enfrentada de fato. Nós aqui na cidade de São Paulo somos referência em vários serviços ainda com relação a essa pauta, em especial uma rede de proteção robusta, que a Prefeitura do município de São Paulo tem, e aí agregando outros serviços, como o próprio Guardia Maria da Penha, mas ainda assim é muito a se fazer. Mas eu acredito particularmente que um desafio maior é o da gente se enxergar como sujeito de direitos. A mulher, a partir do momento que ela se vê como um sujeito de direitos e ela passa
a não depender, e eu não estou falando depender só financeiramente desse homem que é o sujeito e que nós estamos acostumados a enxergar, que foi assim nos passados pelos nossos pais, né? E pelos nossos pais e por todas as pessoas que a gente tinha contato quando criança, na nossa infância. Então, quando a gente passa a se reconhecer como eu tenho direito, eu posso, as coisas elas começam a andar, mesmo que com um pouco mais de dificuldade, mas elas começam a andar. Então, eu acredito que também como uma professora, como a doutora Sônia, eu acredito e tenho uma luz sim no fim do túnel. A gente só não precisa, só não pode esmorecer, né? Sim, só não pode desistir. E dentro da Guarda Civil, dentro da instituição, o processo é duplo, né? É uma vitória, é uma quebra de paradigma todos os dias. Porque o universo lá é masculino. Ser comandado por uma mulher, para a gente não é fácil. Eu imagino as situações. Foi assim, algumas situações assim que não foi fácil, mas eu ainda acredito, até o último momento acreditei que era possível. Isso para a gente foi assim fantástico, foi primordial. Eu acredito que foi uma grande vitória, não só para mim, mas para todo um coletivo, para todo espaço que, como eu muitas vezes olhava e falava, não é possível, né? Então é possível. Ainda hoje eu falava isso numa reunião para os meus coordenadores, do espaço que a gente perde ainda por conta do nosso gênero, por conta da nossa condição, por conta de sermos mulheres. Porque ainda que isso é tão indigno e porque isso ainda é tão agressivo para conosco, né, em pleno século XXI. Mas a gente vai chegar lá. Uhum. A comandante toca em 2 pontos importantíssimos que, na minha visão, seriam a questão do respeito, né, da sociedade, a dificuldade que a sociedade ainda tem de respeitar o próximo, e daí, mais adiante, de respeitar as diferenças, de respeitar as opiniões diferentes, e daí todo o universo de diferenças, né, que existem. E outra questão muito importante, que é a questão da autoestima, né, a autoestima da mulher, que a Daisy Nunes pode falar muito em relação a isso com a gente, porque quando a gente fala de beleza, de se auto-enxergar, as coisas mudaram bastante também, não, Daisy? De alguns anos para cá, a gente vê as mulheres tendo essa referência muito mais fortalecida do que foi um dia. E a gente não está falando de muitos anos passados, não, né? A gente está falando que há pouco tempo a situação era muito diferente e que hoje as meninas de 20 anos já têm uma consciência, né? E muito mais fortalecida daquilo que elas são, da beleza que elas têm, do valor que elas têm enquanto cidadãs, enquanto mulheres, que fazem delas seres muito mais atuantes e que não aceitam qualquer tipo que seja de agressão, que há pouco tempo era comum e que hoje a gente batalha tanto para que não seja comum, né? É bem verdade, mas elas podem se espelhar em 2 grandes mulheres que estão aqui, 3 grandes mulheres, né? A Sônia, a Elza, a Joyce. São mulheres que inspiram, né, essas jovens. Então, o que eu vejo? Eu me lembro, assim, aí toda vez que falam nisso, eu volto lá atrás, na minha época de infância, onde eu não tive muitas referências, né? Eram bem poucas, de fato, bem precárias. Hoje, o jovem negro, hoje tem muita referência, né? Então, hoje, eu vejo, principalmente na internet, não existe mais o medo de se expor. Não existe mais, eu tenho observado já há algum tempo, que não existe mais o medo do julgamento. E isso é uma coisa fantástica, porque isso eu percebo o seguinte, que as pessoas, elas estão se aceitando como elas são. Aquela coisa daquela beleza padronizada,
de alguns anos atrás, e eu posso dizer que da minha época, porque vai fazer 35 anos que eu fui eleita Miss Brasil. Então, era um padrão de beleza. Não estou dizendo que dentro do concurso não exista. Sim, existe, mas eu digo que na vida real, esses padrões de beleza dos concursos não estão mais influenciando tanto quanto influenciavam no passado. Então, é bonito de ver, sabe? Eu adoro, eu admiro, eu sigo várias meninas negras, várias mulheres, e eu gosto de vê-las se expondo e se gostando, e se admirando, e se amando. Eu acho que é exatamente isso, é exatamente por aí o caminho, né? Para elevar a autoestima. Não adianta eu querer elevar a autoestima me achando gorda, me achando que meu cabelo não é bom, achando que eu tenho que melhorar o meu nariz, eu tenho que diminuir. Sabe, não é assim que se eleva a autoestima, é se aceitando. É óbvio que nós temos hoje vários tipos de procedimentos que a gente pode fazer, coisinhas sutis, né? Que levanta um pouquinho ali, um pouquinho acolá, e já está tudo bem. Claro. Né? Então, eu vejo isso, assim. E eu lembro que, na época, lá em 86, quando, então, eu fui eleita, né, a Miss Brasil, e fui me dar conta, eu acho que 3 dias depois que tinha acontecido na minha vida, caiu a ficha. Imagino. Porque é uma coisa assim, porque tudo é um turbilhão. Não, eu imagino na época, de verdade, Deise, como que deve ter sido, assim, o passar por aquela situação, por aqueles olhares, né, pelo estar naquele evento, sendo coroada, naquele contexto, com aqueles olhares. É para se dar conta mesmo, acho que bem, sendo a única, porque era só eu dentro do concurso, não tinha mais nenhuma outra para dividir comigo. Tanto é que eu dizia assim, meu Deus do céu, mas quando é que nós vamos ter uma outra Miss Brasil, né, que eu quero dividir um pouco desse fardo? Porque, né, vamos dividir o pão com o irmão, eu não sou uma pessoa egoísta, eu gosto de dividir as coisas. E aí, só 30 anos depois, gente, foi ter uma outra Miss Brasil negra. Então, assim, 30 anos, é uma vida. É um abismo gigantesco, assim como a mulher levou 126 anos para chegar, né, a ser diretora, ou qualquer coisa assim, da engenharia. Tu imagina, eu 30 anos para... Em seguida, em 2017, teve uma outra Miss Brasil negra também. Então, assim, dentro do concurso, são 67 anos de concurso, se não me engano. 67 anos de concurso de Miss Brasil, 68 anos. Só temos 3 negras eleitas. Somente. Mas eu vejo, por exemplo, agora vai ter o Miss Universo. Então, existe um termômetro nessa história toda. O ano passado ganhou a sul-africana, uma negra belíssima, a Zosi. Esse ano eu vejo que vários países se concentraram nas negras. Então, eu digo, dentro da beleza, o negro está em alta. Dentro da publicidade, se vocês observarem bem, e acredito que já tenham observado, o negro está em altíssima. Todo comercial que se vê hoje na televisão tem um negro, coisa que era raríssimo alguns anos atrás. Poucos comerciais, pouquíssimos traziam negros, né, para fazer as publicidades, poucas empresas. E hoje não, hoje as empresas fazem questão, né? Eu sempre trabalhei com moda desde os meus 14 anos, quando eu comecei na carreira de modelo, e aqui em Porto Alegre, onde eu moro, nasci e hoje resido, eu tive vários colegas, nós éramos para Porto Alegre, para um estado que é racista, né? Não posso dizer o contrário. Nós éramos bastante negros dentro do mercado, de um nicho que não era muito grande, obviamente. Então, nós éramos vários, nós éramos 6, 7. Local. 6, 7, mas dentro do universo que nós tínhamos ali, que não era uma coisa, obviamente, não era nada parecido com o que tem em São Paulo, né? Era um mercado muito mais restrito. Então, nós éramos vários, mas não era 1 ou 2, éramos 6 ou 7. E naquela época, eu fazia vários desfiles, e todas nós fazíamos vários desfiles, né? E dentro daquilo ali, a princípio, eu nunca tinha sofrido nenhum tipo de discriminação, até que
aconteceu. E ali ali eu me revoltei muito, né? Porque eu sempre achei que a moda era plural, que a moda aceitava todo mundo e que abraçava todas as causas e todo mundo e as diferenças. A moda está assim. Hoje a moda é plural. Sim, hoje a moda, além, eu digo, a moda, ela vai além, né? Ela vai além daquele estereótipo de modelo que é altíssima, de beleza única e seca, né? Eu sempre digo, a pessoa ela não tem frente nem costas, que ela é igual dos dois lados. Qualquer lado que ela virar está ótimo. Então, assim, a gente vê que isso hoje já é possível. E aí eu me lembro que teve um período aí que as pessoas falavam muito nas plus size. Ah, porque a moda plus size vem forte, porque as modelos plus size, eu digo, gente, é muito fácil falar. Eu só vou acreditar que essa modelo vai estar inserida no mundo da moda um dia que um estilista, que é ele que tem a capacidade de transformação, colocar uma plus size no seu desfile normal. Não é ele fazer um desfile de plus size. Sim. Ele colocar dentro do seu desfile normal. E aconteceu. E aí eu digo, bom, agora então o plus size está inserido no mundo da moda, né? Porque falar discurso é fácil, né, a gente fazer. Porque foi um longo caminho para se trazer essa tão falada representatividade, né, para o cotidiano geral, sim, não só na área da moda, mas em tantas outras áreas, na intenção de também construir um imaginário social que gerasse uma positividade, né, de pensamentos nas crianças, nos adolescentes, nesse sentido de se enxergar e de se ver positivamente, né, se olhar de maneira positiva, e não só de maneira... Agora é 50%. Mais de 50%, né, beirando 56%. Então, essa representatividade é muito importante, não, Sônia? É fundamental. É assim, somos mais de 50% de negros no Brasil. Por que não tem o resto de tudo, né? Não tem sentido, tem que ser igualitário. E a Deise falou de momentos em que ela sentiu essa questão racial muito clara, né, de forma explícita, e que foram marcantes na vida dela. E esses momentos também se apresentaram de que forma na sua vida, Sônia? Não era porque eu não sou negra ou porque eu sou mulher, jamais. É porque eu não sei física, mestrado na USP de São Paulo, doutorado com 1 ano e 10 meses de Itália, depois eu fui para a Inglaterra, PhD em física, que eu obtive na Inglaterra, e eu não sei física, não é porque eu sou negra, nem porque eu sou mulher, é porque eu não sei física, é porque eu sou a pior professora que já teve nesse tempo todo, e é porque a minha roupa chama atenção para o meu corpo. Quer dizer, eu tenho que deixar minha bunda em casa e dar aula sem bunda, porque como é que você vai não chamar atenção para o corpo? Me diga. Mesmo de burca, que você cobre o rosto, etc., a bunda vai sair para fora, porque como que ela vai entrar? Bom, por causa dessas 3 coisas, eu simplesmente fui expulsa do meu cargo de professora do ITA por mais de 10 anos e fui expulsa para um outro instituto. Ainda dentro do CTA, que é o campus que contém o ITA e tudo mais, eu fui trabalhar no Instituto da Aeronáutica e Espaço. E lá publiquei, trabalho no Brasil e no exterior. Eu tenho um pedido de patente. Aí, quando a pessoa que não queria no ITA se aposentou, eu voltei para o ITA. Só que eu voltei com o mesmo desrespeito. Até o técnico se vê todo no direito de não querer montar o meu laboratório. Quando as aulas eram presenciais, ele podia dizer para mim, não, eu não vou montar o teu laboratório porque o outro professor já acabou a aula. Sabe? No maior direito, sabe? Nenhum respeito. E quer saber? Eu montaria o meu laboratório sem ele na maior, mas eu tinha que saber onde estão as coisas. Ele só...
Bom, tive que ligar para a chefia, está acontecendo isso. Lá vem ele todo solícito, até máquina fotográfica, que eu nem tinha visto o semestre todo, apareceu naquele dia. Mas todo mundo no ITA acha que eu não presto. Mas é só no ITA. O resto do Brasil me estou falando, eu dou palestra, eu dou live para lugar que eu nunca fui na vida, mas eles já sabem de mim, o que aconteceu, assistiram a conversa do Bial, sabe? Todo mundo sabe. Até hoje, até hoje essa situação acontece. No ano passado, bom, eu já poderia ter me aposentado no ITA, mas no ano que eu poderia ter me aposentado, eu ia começar a dar aula para os meninos da cota. Há 2 anos atrás, começou a cota racial no ITA. 20% deveriam ser negros. E eu queria dar aula para eles. Eu ia me aposentar bem quando eu ia começar a dar aula para negros. Então, eu fiquei. Não é que o coordenador do curso boicotou meu curso completamente. Ele virou para os meninos e disse: vocês não precisam mais fazer o que a professora Sônia pede. E falou para mim e falou: se eu desse nota baixa para eles, não sei o que ia acontecer. Porém, tudo eu virei para ele: você está me ameaçando? Não, eu não estou te ameaçando, não estou te ameaçando. Mas não era para os meninos fazerem o que eu pedia. Você acha? Muitos tiraram 0, e não era para dar nota baixa. Muitos tiraram 0. O que eles não fizeram? O coordenador falou para eles não fazerem. Aí eles vão lá chorando. A professora deu 0, uma coisa que eu não fiz. Aí, na hora de me avaliar, ela não sabe física, ela é a pior professora, sabe? É um absurdo. Tirando crédito da sua... Seu profissionalismo. Tirando respeito, porque simplesmente os meninos acham seu trabalho. Acham que não precisam fazer o que eu mando. Quando eu mando, mas nenhum professor pede isso. Eu tenho que pedir a mesma coisa que os outros professores? Quer dizer, é uma palhaçada aquilo. É uma palhaçada. E a comandante Elza, nessa trajetória, veio traçando, né, vários postos dentro da polícia, da GCM. E também imagino que foram vários os momentos críticos, o momento em que o racismo se demonstrou de forma explícita. Sim. Eu vendo a doutora Sônia contando, e a gente aqui sorrindo, Joyce, e até agora numa certa leveza de contar esses casos, eu fico imaginando e fico relembrando como naquela época doeu e quanto isso machucou a doutora Sônia. Sim. E machuca cada um de nós. Porque eu ouvi essa falta de respeito, ouvi, né, essa dúvida com relação àquilo que a gente mais ama, aquilo que a gente é apaixonado por fazer, e diminuindo de tal forma o nosso ofício, e o nosso ofício com amor seria trágico, seria como que isso não fosse trágico. E a gente, para não chorar, a gente sorri, né? Que eu estou olhando o sorriso lindo da doutora Sônia, lindamente, a Deise, você, aí eu fico imaginando, a gente tem que sorrir mesmo. Eu me lembro de várias situações, mas uma que eu passei foi tão recente que em algum momento eu ia assumir um determinado local para trabalhar, e aí a gestão, né, naquela época, o alto comando, falou que eu não poderia assumir aquele local como gestora, como chefe, porque eu era simplesinha demais, né? Simplesinha demais, a minha postura, o meu jeito físico não era adequado para aquele local. Depois, assumi o comando da guarda, assim, aí passou aquela coisa de chorar a noite inteira, e aí chorar, como diz o ditado, na cama que é quentinho e macio, para ninguém também ver o quanto aquilo está magoando. Dói, né? Dói. E aí, quando eu assumi o comando geral, vem uma outra agressão, um pouco mais pública essa, no sentido de trazer à tona toda a minha história de vida, né, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu passei, para mais uma vez machucar, para mais uma vez humilhar, para mais uma vez me diminuir.
para falar onde a pretinha ex-doméstica está e quem ela pensa que ela é, não é? Quem ela pensa que ela é? Para estar onde... Ela acha mesmo que ela vai convencer? É? Ela acha mesmo que ela vai convencer? Então, estar nesse lugar e olhando assim para nós, agora olhando para você, eu fico imaginando que a gente tem tanta história e o quanto essas pessoas, as crianças, as meninas, precisam nos ouvir para dizer que é possível a gente quebrar. Exatamente. É possível que a gente possa estar onde a gente queira estar. É possível que a gente também luta, e ainda, né? Eu fico abismada que no século XXI, depois de tanta coisa que a gente passou e que os nossos antepassados passaram, a gente ainda tem que ficar reafirmando todos os dias que sim, nós somos competentes. Que nós somos, né? Respeite-nos com equidade, né? Respeite-nos como pessoa, como ser humano. É o mínimo que a gente pede, é o mínimo que a gente busca. Antes de tudo, é uma luta por respeito, né? Como é difícil fazer com que as pessoas entendam isso, né? Vamos respeitar o próximo, vamos tratar o próximo da maneira com que gostaríamos que nos tratassem, né? O básico, e é difícil. E o mais curioso, Joyce, é que quando eu fui nomeada comandante, agora nomeada secretária, os ataques se viraram contra o prefeito como se ele fosse um insano, um débil mental, sabe? E aí não era só eu a que era atacada, era ele também. Porque quem é ele? O que esse cara está pensando? Ele é louco? Né? Então ele passou a ser louco, ensandecido, e aí você percebe que as pessoas às vezes perdem os limites, né? De possibilitar minimamente... De civilidade, né? Exatamente. Então, de isso civilidade mesmo. E esses espaços que a gente tem hoje de troca, né, de trocar essas experiências, de ouvir a fala da doutora Sônia, da comandante Elza, da Deise, que eram impensáveis há pouco tempo, isso tem um valor, né, que a gente não tem nem como mensurar, porque saber da história alheia e comparar com aquilo que a gente vive e poder colocar para fora, né? Principalmente poder verbalizar tantos sofrimentos, tantas dores, é uma forma de se fortalecer, né? E de fortalecer outras que fortalecer crianças e fortalecer adolescentes. Eu bato muito nessa tecla, né? Porque a nossa história, o nosso motivo da nossa luta, assim como outros que vieram antes, lutaram tanto para que a gente estivesse aqui, a gente luta para que outros estejam também, né? E o nosso despejar da nossa energia está onde? Está nos nossos filhos, está nas crianças que veem a gente, né? E nesse sentido, o que vocês esperam para essa nova geração, né? O que vocês esperam não só de conquistas, mas de fortalecimento para esse enfrentamento, porque eles ainda vão precisar enfrentar muita coisa, né? Eu acho muita coisa, mas eles ainda vão ter muito para enfrentar. Sem dúvida, eles vão ter muito para enfrentar, mas antes de entrar nessa discussão, eu toda vez que a Sônia e a Elza falaram sobre o medo, né, que na verdade eu ri, porque eu fico imaginando o pavor desses homens de saber que nós estamos chegando, simples assim, de mansinho, como quem não quer nada. Estamos indo ali, estamos indo lá, não é? E o medo chegando disso, e conquistando. É exatamente mostrando que nós somos competentes acima de tudo. Somos mulheres e somos competentes no que fazemos. E isso realmente apavora, porque a gente tem um jeitinho diferente de fazer. É o jeitinho mulher de ser que eles jamais vão saber como é que é. Jamais terão a mínima noção. Né? Então, por isso que eu estava rindo, porque eu ficava imaginando o pavor desses homens todos, né? Com a ascensão da mulher. Hoje, claro, a gente está em vários lugares, ocupamos vários postos,
né? Graças a Deus, a gente está conseguindo andar e é para frente que a gente tem que olhar mesmo e andar, vamos para frente, vamos passar os obstáculos, vamos passar. E se não conseguir passar sozinho, eu vou me agarrar na minha amiga aqui que vai me dar uma mão. E hoje eu vejo que isso está muito comum. Eu acho que em função da pandemia, dessa coisa toda da gente ficar mais dentro de casa, eu vejo que as mulheres antes tão concorrentes, né, e tão ditas, né, que a mulher não ajuda outra mulher, enfim, hoje eu vejo o contrário. Eu participo de vários grupos onde as mulheres se apoiam em tudo, estão dando a mão, esticando o braço, dando tudo para ajudar umas às outras. Eu acho isso tão bonito, porque aí eu vejo que a palavra empatia, ela não está somente na escrita e nem somente na fala. Ela começa a criar corpo de verdade, né? Eu acho que nessas pequenas atitudes. E para os jovens, sim, eles terão que enfrentar, assim como a gente enfrentou, assim como os nossos ancestrais enfrentaram, mas eles vão ter muito mais bagagem para enfrentar isso tudo. Sim. Eles vão ter muito mais história, onde eles poderão se apoiar para enfrentar essa luta. Então, não vai ser fácil, porque nenhuma luta é fácil, mas eles terão mais discernimento, né? Saberão mais da história, porque eu vejo que hoje esses jovens eles estão muito mais imbuídos de saber de verdade a nossa história. Não é só a história que nos contam lá na escola, aquela que é uma pincelada. Que é uma pincelada, né? Fala sério. Sem dúvida. É uma coisa assim, ó, pá, ali e deu, acabou, é isso. Né? E eu vejo que não, que eles estão indo atrás, que eles estão pesquisando, que eles estão se informando, e se eles não se informam nos livros, eles vão para a internet, e eles vão para perfis de pessoas que têm conteúdo, né? Então, assim, é um enfrentamento difícil, mas eles com muito mais armas, no bom sentido, do que nós tivemos para enfrentar essas questões. Verdade. Sônia. Deixa eu contar o que me aconteceu hoje. Eu estou cooperando com o pessoalzinho do nível médio. Bom, com o pessoalzinho... Eu estou cooperando com uma escola, com um clube de ciência do Museu de Ciência daqui de São José. E eu tenho um projeto para elas. São 20 meninas, eu tenho um projeto para elas. Deveria me encontrar com elas no dia 15, mas já dei um trabalhinho para elas me responderem aos pouquinhos. Nós vamos discutindo até o dia 15, elas me respondem, eu vou corrigindo, discutindo, porque até o dia 15 eu gostaria que a gente chegasse num ponto comum, e é um assunto que talvez elas não tenham visto em física, mas elas podem pesquisar. Ok. Com uma, já consegui maravilhas, com uma outra, estou chegando, e com uma outra... A danadinha pega, copy, paste do Google sem ler, e põe para mim. Aí eu digo, mas presta atenção, isso responde à pergunta que eu fiz? E volto para ela. Aí ela pega outro lugar sem ler e põe lá, pior ainda. Outra cópia. Sabe, 4 vezes eu tive que corrigir esse bendito questionário. Na 4ª vez eu virei para ela e fiz assim. Está muito ruim, você não está lendo o que você está mandando para mim, você não está lendo as minhas correções, porque na minha correção eu já digo, presta atenção, isso não responde à minha pergunta, presta atenção, nesse peso, o helicóptero vai voar? Presta atenção, etc. E aí, ela foi chorando para o pai dela ligou para a diretoria do museu, eu acho que eu estou fora, sabe? Isso não é ensinar. Aí a resposta é a seguinte... Ela é uma menininha de 10 anos, ela não sabe o quê? Não sabe ler? Ok, então vamos começar tudo por outro jeito. Temos que ensiná-las a ler. Mas ela fazer o copy-paste não é problema de ler ou não saber o que está fazendo, é preguiça. Não, mas a gente não vê desse jeito. Macaspe, presta atenção. E eu estou junto, entendeu? São os truques dos alunos que vão se, né, modernizando. Essa resposta não... E o pai foi em cima da diretoria. Então, quer dizer, sabe, essa professora é louca. Não. Está na hora, com 10 anos, ela já pode pensar. Ela pode não saber o que eu quero. E eu estou, sabe, assim,
Ó, essa tua resposta responde tal pergunta, mas não responde a minha pergunta. Como você vai fazer melhor? Não, ela me manda pior. Aí eu falei, pô, tá pior. Daqui a pouco eu não sei mais o que eu estou perguntando. Pai ficou zangado. Sabe, não é zangado comigo. Veja o que eu fiz. Porque a cada ponto eu fui indo. E a menina foi retraindo. Então, e agora a menina não quer mais para a escola, não quer mais participar do clube de ciência, não quer mais nada. Epa! O problema pode ser que eu tenha errado, blá, blá, blá. Mas veja lá qual foi meu plano, o que eu fiz e o que a menina respondeu para mim. E vai falar com ela também. Não, nesse tipo de jeito, não sei, não gosto, não acho certo. Ah, você tem que acolher. Eu acolhi todo o tempo. Ela me mandou uma coisa, eu disse o que estava errado e como que eu gostaria melhor. Isso é acolhimento, mas ela precisa pensar. Ela precisa ter uma outra lá. Ah, porque eu acho isso interessante. Bom, minha pergunta imediata. Interessante por quê? Porque interessante não é a resposta. Ah, mas a professora é muito exigente. Cáspita, sabe? Você tem que pensar. Nós estamos no grupo de ciência. Se você não pensar em ciência, você não vai pensar nunca mais. Pronto, acho que eu estou fora. Já fui O jeito que os professores são também tratados pelos pais dos alunos, né? Isso também, os pais dos alunos também dificultam. A molecada vai ficar preguiçosa, não pode ser assim. Eles têm que pensar. Já pensou? O pai vai estar lá no vestibular, vendo se a questão é difícil e se a menina vai querer responder ou não. Não vai ser assim. Sabe? Esse facilitador não vai existir, né? Sabe? Ela tem que entrar na dela. Ah, mas ela tem 10 anos. Ela sabe pensar? Ela sabe ler? Ela tem que ter opinião. Não, não é assim por causa disso e disso. Ah, então vamos discutir a opinião e chegar num ponto comum. Ah, eu não entendi nada. Como? Não entendeu nada o quê? Né? Como? Não entendeu nada como? Então, sabe, aos pouquinhos. Esse estímulo, né? Estimular a pensar, estimular a ser crítico. Exato. Você tem que ter um pensamento crítico sempre, porque senão você não vai crescer. Não vai, não adianta. Aí você chora, não quero mais para a escola, desiste de tudo. Se você desiste, você não chega lá. Se você desiste, você não chega àquilo que você quer, você desistiu, cara. O sentido da palavra desistir é que você não vai chegar lá. Então, eu participei de uma live sobre reforço escolar. E eu não sabia que reforço escolar era tudo isso, mas tem que ter a participação do pai, da mãe. E esse pai não está participando legal, quer dizer, esse pai está precisando de reforço escolar, porque ele não está agindo como um pai que quer que a criança se desenvolva, que se... Essa professora é boa, quer pôr o filho, o pai no reforço. Ele tem que acompanhar. Fazer o papel dele, né? Escola, epa! Por quê? Você está morrendo? Você está morrendo? Tem um programa na televisão que até todo engessado ele tinha que ir para a escola porque ele não podia perder a aula. Você está morrendo? Não, então você tem que ir para a escola. Tem que colaborar. E quais vocês veem que são as principais diferenças da geração atual, né, das jovens mulheres de hoje, e talvez as diferenças de desafios enfrentados por elas das que vocês enfrentaram? Comandante Elza, pode começar. Eu acho que assim começa um pouco também da facilidade. Apesar da gente ainda viver uma realidade muito difícil para as nossas jovens meninas, ainda elas têm um pouco mais de facilidade e liberdade de dizer não. Inclusive na escola, no ambiente escolar. E eu me lembro que quando eu era criança, que eu ia para a escola, não tinha essa... Imagina que minha mãe ia afrontar um professor. Que é isso? A gente fazia de um tudo para a professora não falar para a mãe um A, porque senão a gente tinha certeza que a gente ia cair na sova, como dizia ela, né? E a primeira coisa que ela falava, respeite a sua professora. Então, a gente já tinha aí, Joyce, a primeira lição do que era respeito pelo outro, inclusive. E com o advento, né, da globalização e todas as informações muito rápidas, lamentavelmente, isso é bom para nós? É bom, ótimo, a sociedade tem um conhecimento, um avanço muito legal, mas também
não foi legal porque a gente, no meu ponto de vista, a gente ainda não consegue lidar com muita tranquilidade nessas relações e todas essas coisas com tanta velocidade. Então, a gente vai atropelando uma coisa, informação, e atropelando, e aqui querendo acompanhar, e achando que a gente tem que acompanhar todo mundo, e, na verdade, olha quem chegou. E, na verdade... Seja bem... Desculpa! Mas consegui chegar. Não é obrigado, não é obrigado, nós não somos obrigados a acompanhar e fazer tudo. Então, é conseguir equilibrar essa velocidade, essas questões, inclusive a nossa liberdade, porque uma coisa, doutora Sônia, a senhora tem razão, eu posso tudo, mas a responsabilidade, e perguntar de fato o que eu quero, o que é que eu quero para mim, e o que é que eu quero, no caso que a senhora falou para o meu filho. Então, acho que isso é fundamental. É fundamental a gente saber, querer, pelo menos, imaginar e sonhar aonde a gente quer chegar. Porque daí a gente consegue mais ou menos ter uma ideia de como traçar esse caminho. Acho que é por aí. Muito bom. Bom, a Mônica Calazans entrou, está conosco já. Caiu de novo? Caiu, não? Eu acho que sim, eu acho que ela caiu. Então, ela vai conectar novamente, aí eu já apresento ela para todo mundo que está... E falando nessa questão, Joyce, só um pouquinho, eu acho que a diferença de hoje para nossa época era a informação, né? Sem dúvida, hoje a informação ela está ao alcance de todo mundo. Todo mundo que tem um celular tem informação. Se eu não quero me informar, então eu vou continuar na mesma, né? E eu vejo também, como a Elza falou, imagina que na nossa época a gente ia responder para um professor. Jamais isso passava pela nossa cabeça. Até porque os nossos pais jamais iriam admitir que eu chegasse em casa com um bilhete da diretora, né? Dizendo que eu desacatei a professora, coisa parecida. O castigo ia vir, obviamente, né? Uma palmada, uma chinelada, uma vara de marmelo, qualquer coisa do gênero, que era o que se usava na época também. Não podemos tapar o sol com a peneira. Exatamente. Então, né? Hoje o que a gente tem? Eu me lembro que hoje as crianças elas participam das conversas, elas estão ali no meio de todo mundo. Na minha época, não. Conversa de adulto era conversa de adulto, conversa de criança, a criança lá para o outro lado. Não tinha essa coisa de ficar na sala com um amigo, não. Era coisa de adulto. Hoje existe a facilidade também do diálogo, coisa que também não tínhamos, né? Exatamente. A gente, às vezes, perguntava as coisas e dizia, porque é assim? E a resposta era essa, porque é assim. Não nos dava uma resposta contundente, e a gente também, por sua vez, não ficava insistindo na pergunta, né? Porque sabia que quanto mais insistisse, daqui a pouco a coisa ia ficar feia. Daqui a pouco sobra. Daqui a pouco sobra. Então, eu achava boa aquela resposta ali, tá, então, porque é assim. Não, também vejo, sem dúvida, que é a informação, e a informação fortalece, né, essa nova geração de uma maneira transformadora de comportamentos, de visão de mundo, de forma de agir diante das dificuldades, de toda espécie de dificuldade, inclusive no enfrentamento das questões sociais. Né? Eu vou falar em universidades, em faculdades com os alunos, e a forma como eles chegam naquela posição, né, no banco da faculdade, é completamente da forma como eu cheguei. Né? Os pensamentos, a forma de questionar, a curiosidade, a forma de querer abordar os assuntos é completamente diferente por conta da informação que a gente tem acesso livre e restrito nos dias de hoje. Então, com certeza, a gente vai ter isso usado de uma boa maneira, né? E aí o papel, eu acredito, dos mais velhos nesse sentido, essa orientação de como direcionar toda essa informação e usar da melhor maneira possível, é transformador, né? É libertador, informação é ouro, né? Sempre. Transformar
sociedades, enfim, mentes, sociedades. Agora sim vou falar com a Mônica, que já está aqui. Estávamos à sua espera, Mônica. Seja muito bem-vinda. Mas eu avisei no comecinho que você ia entrar um pouquinho depois. Muito obrigada pelo esforço para estar Ai, aqui. desculpa todo mundo, mas é que assim, com a representatividade que eu estou tendo, então, meninas, assim, muitos compromissos, e eu, como gosto de dar atenção para todo mundo, eu tentei organizar, mas você sabe, a gente vive, depende de trânsito, né? Sim. E o trânsito em São Paulo hoje está uma loucura. Mas Sim. aí eu consegui chegar pelo menos a tempo. Que bom que deu certo. Deu. A gente está muito feliz de tê-la aqui na conversa com a gente. A Mônica é a primeira brasileira que foi vacinada contra a Covid-19, representando todas nós, principalmente, a todas as mulheres negras. É uma enfermeira, uma classe que precisa ser tão mais valorizada, né, Mônica? Verdade. Hoje mesmo verdade. no jornal a gente trazia uma reportagem sobre isso, sobre a necessidade de se valorizar cada vez mais a área da saúde, principalmente a área da enfermagem, que é majoritariamente feminina. Sim, não? sim. E 2%. Quanto? 72%. 72%. Então é mais do que a maioria. Mais do que a maioria. E a Marie Claire fez uma reportagem das enfermeiras. É uma grande falha. E que aí a gente está falando de questões salariais que precisam ser reajustadas, de todo o universo de demandas que existem dentro da área da saúde. Mas a gente já conversou bastante aqui, Mônica, sobre um pouco da história dessas mulheres maravilhosas, cada uma das suas áreas, e você faz parte desse grupo de mulheres incríveis brasileiras que a gente tem, com histórias maravilhosas. E eu queria ouvir, a gente já está até se encaminhando para os minutos finais aqui do nosso bate-papo, mas eu queria ouvir um pouco de você, como que você se sentiu nesse momento, sendo uma representante desse enfrentamento da pandemia, que suga a nossa energia, né, e de vocês, da área da saúde, de forma mais difícil ainda, né? Como você se sentiu sendo a primeira brasileira vacinada e como tem sido os seus dias desde então, já que você já nos trouxe um pouco dessa sua agenda tão mais atribulada do que era antes. Já tomou a segunda dose também, não tomou? Já. Noticiamos, inclusive. Me conte. Então, assim, desde a primeira dose, que foi no dia 17 de janeiro, a minha vida deu uma reviravolta. Foi um divisor de águas. Eu me senti muito feliz, porque, assim, quer queira ou quer não, a enfermagem, né, em primeiro lugar, porque eu sou enfermeira, tenho muito orgulho da minha profissão, a enfermagem teve um destaque, teve um lugar de destaque nessa situação toda, né? Porque quantas vezes a gente vê informações da enfermagem distorcida, mensagens ruins, notícias ruins relacionadas à enfermagem. Mas desde o início da pandemia, quem se destacou nessa situação toda é a enfermagem. Somos nós, enfermeiros, técnicos, os auxiliares, nós estamos na linha de frente desde o início. Então, eu acho que essa representatividade de ser mulher, enfermeira, negra, eu acho que isso trouxe tudo de bom para mim, entendeu? Tudo de bom, assim, como algumas pessoas falam, não poderia ser melhor representado por você. Porque, além de tudo, eu sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa que continuo trabalhando. O fato de ter saído em televisão, estar em rede social, isso não mudou a minha rotina de trabalho. Sim. Eu continuo trabalhando, usando o transporte público, e isso é muito perfil de muita trabalhadora que sai para trabalhar todo dia de manhã, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz. Eu deixo claro para as pessoas, segunda dose, eu não tive nenhum tipo de problema de saúde, nada, Joyce, nada. Tem que se reforçar, sabe? Eu né? acho que tem que reforçar, porque o que fala mais alto na situação em que nós estamos vivendo é a ciência, não tem outra coisa, entendeu? Quantos não querem sair
vivendo há um ano. Meu Deus do céu, quantas pessoas perderam seus empregos, quantas pessoas perderam família. 8 amigos para o Covid. 8 amigos, todos da área de enfermagem. Eu quase perdi meu irmão para o Covid. Será que as pessoas não conseguem entender que essa doença está, sim, aqui, na cara da gente, e que a gente só vai conseguir se livrar dela quando todo mundo se vacinar? Não tem outra saída, entendeu? Não tem outra saída. Então, o meu papel no dia 17 foi justamente isso, deixar claro que o que está dentro de pandemia é a ciência. Não tem outro discurso, Joyce, não tem, sabe? Esse seu relato é importantíssimo, frente à resistência de muitos, não a forma negativa desse olhar. A gente começou falando sobre isso com a Sônia, a importância do incentivo de novas pessoas entrando na ciência, principalmente das mulheres, que hoje a gente está falando sobre isso, mas de novas pessoas com essa energia e esse gás para se dedicar à ciência, que é o que vai nos tirar dessa... É a única forma. A única forma de sair de tudo que a gente tem enfrentado do ano passado para cá, e só que as pessoas precisam se conscientizar, né? Só vai acontecer se todas as pessoas estiverem conscientes. É o que eu falo muito para as pessoas. Eu sou diabética, eu sou hipertensa, eu estou fora do peso. Então, eu tenho um perfil que o Covid adora, é o que a gente fala. Mas, graças a Deus, durante esse um ano, em momento algum, eu me contagiei com Covid. Eu não me contaminei, graças a Deus. E aí, eu tomei a primeira e a segunda dose. Então, eu entendo assim, eu tenho o perfil das doenças de base da maioria dos brasileiros. Né? Quantos brasileiros são diabéticos, hipertensos, fora do peso, aquela coisa? E para mim não aconteceu nada. Nada. Então as pessoas têm que se conscientizar. Se era uma vacina que já estava na terceira fase, tem um instituto atrás de tudo isso, com mais de 100 anos de história, que é o Instituto Butantan. Então, as pessoas criticam, falam, mas de uma hora para outra apareceu uma vacina. Mas na situação que nós estamos, a gente não podia esperar mais. Foram 250 mil mortes. Quer dizer, vamos esperar 10 anos para se aprovar uma vacina. Quer dizer que durante todo esse período, só morrendo gente, só morrendo gente. Então, a ciência foi muito rápida em relação ao que nós estamos vivendo. Graças a Deus ela foi rápida. Graças a Deus os cientistas tomaram aquele up e falaram, não, a gente tem que pensar em alguma coisa para a gente salvar mais vidas. E foi aonde saiu a vacina. Né? Exatamente. Essa é a minha opinião em relação a tudo isso que a gente está passando. Muito bom tê-la como representante desse início de ciclo de esperança, né? Dessa ruptura do ciclo de mortes para o início de ciclo de esperança. Com certeza. Você esqueceu de dizer que você é do vai-vai. Não esquece de dizer que você é do vai-vai. Que vergonha. Sou do vai-vai, moro na Zona Leste, sou corintiana. Tem tudo isso. Tem traços importantes esses apetrechos. Não pode esquecer. Gente, eu vou iniciar aqui as nossas despedidas. Infelizmente, a gente... Bom que deu para te ouvir, Mônica. Bom que deu para você chegar. A gente não ia embora daqui se você não chegasse. A gente ia ficar falando bastante até dar tempo de você chegar. Mas eu quero ouvir uma por uma. O tema da nossa conversa de hoje era os desafios da mulher negra no Brasil. E aí, para a gente concluir e encerrar, ouvindo um pouquinho de cada uma de vocês, quero saber como vocês se enxergam daqui para os próximos anos, e o que vocês esperam, né, para vocês, para as suas filhas, para as suas netas, para as suas amigas, para as mulheres que estão com vocês nessa jornada e nessa caminhada de superação de tantos desafios que nós ainda temos, ainda enfrentamos. Bom, posso começar? Pode. Então, eu não sei, tu sabe que eu me enxergo trabalhando, fazendo o que eu gosto, né? Eu tenho uma escola de modelos aqui em Porto Alegre, então dando aula,
ensinando um pouquinho esses jovens, né, como se comportar, como ter postura, enfim. Os desafios, eles estão aí e a gente precisa, como eu já disse antes, enfrentá-los, né? Enfrentá-los de frente. Eu acho que chegou o momento da gente parar de se lamentar e arregaçar as mangas, né? E fazer por onde. Porque é fácil a gente se lamentar, eu sempre digo, né? São tantas as lamúrias da vida, né? Temos, né? Todos nós. Não, todos nós, exatamente, todos nós. Eu sempre digo, todos nós temos uma história triste para contar. De alguma forma ou de outra, nós temos essas histórias. E, por exemplo, ouvindo a Mônica agora, assim, eu me lembro que eu me emocionei muito quando eu vi ela recebendo, porque ali, de fato, eu senti, assim, eu tenho esperança. A esperança é verdadeira e ela existe, né? Então, assim, foi um momento de grande emoção para mim. Eu lembro que eu chorei vendo as imagens dela na televisão. E aí ela falando, né? Poxa, por que as pessoas ainda têm essa resistência quanto à vacina, né? Eu vi tem vários amigos, eu não vou tomar isso aí, imagina. Isso aí fizeram assim, a toque de caixa. Eu digo, gente, mas só um pouquinho as coisas mudaram, né? Existe toda uma evolução. A ciência evoluiu tanto quanto tudo no mundo, né? Então, assim, como não vai tomar? Eu quero tomar. Se é para tomar na testa, eu tomo na testa, tu entende? É uma questão, eu quero me prevenir e eu quero também prevenir os meus, né? E todo mundo. Então, assim, para que eu possa continuar lutando, porque senão eu não vou continuar lutando. A minha luta, ela vai terminar, ela vai parar, e não é o que eu quero. Então, assim, eu vejo que ainda nós temos que lutar, mas eu acho bem boa prosperidade que está logo ali chegue para nós. Eu acredito muito nisso, assim como acredito na educação, acredito muito que só a educação consegue nos salvar. Exato. Porque povo esclarecido, povo educado é um povo que pensa e toma atitudes, e é isso que nós precisamos. Nós não somos Maria vai com as outras. Nós temos que ter os nossos pensamentos, as nossas ideias, e temos que segui-las. Não podemos achar que o fulano disse que é assim, então vai todo mundo atrás do fulano. Não. Mas isso o que nos dá? A educação nos dá isso, né? Conhecimento, aprendizado. E é isso que nós precisamos. É a base de tudo. É a base de tudo. Comandante Elza. E não tomar vacina, né, Deise? É testemunhar a favor de tudo aquilo que a gente sempre lutou contra. Na verdade, é não acreditar na perspectiva da ciência, na perspectiva do outro, na perspectiva daquilo que somos capazes de fazer. Eu espero continuar trabalhando, eu espero continuar lutando, eu espero continuar disseminando esperança, né, através daquilo que eu mais amo fazer na minha profissão, né, dos meus 34 anos de Guarda Civil Metropolitana e agora secretária, de ter orgulho de ser quem eu fui, né, de testemunhar isso para minha mãe, que já não está mais aqui, é uma coisa que eu sinto muita falta. E eu espero que a minha filha, que eu tenho uma filha só, uma neta, e as minhas filhas postiças, que eu tenho duas, e todos os meus amigos, que eles também, né, não esmoreçam, continuem lutando, continuem acreditando que são capazes, continuem acreditando que fazer a transformação, né, ela começa a partir da gente, é de dentro para fora, é o meu território que eu tenho que preparar, né, é daqui que eu tenho que começar os pequenos espaços, e se cada um fazer a sua parte, né, se todos nós estivermos emanados naquilo que é nossa contribuição de civismo, de cidadão, né, a gente com certeza vai ter um futuro muito melhor, vai ter uma sociedade melhor para os filhos dos nossos filhos. Então, é essa responsabilidade coletiva que a gente precisa continuar pregando. A Mônica na área dela, a Sônia na dela, Deise, né, a nossa repórter linda de sorriso maravilhoso. E olha, Deise, uma curiosidade. Você achou muito importante a Mônica e chorou. Eu fiquei muito, muito, muito feliz quando você ganhou o Miss Universo. Eu era adolescente e aquilo para nós foi assim uma das melhores coisas. Como que uma mulher de seu porte? Porque para mim
eu não era mais do que a perninha de saracura, a cabeça de tizil, entre outros nomes que a gente ouviu, todas nós quando criança. Então, você foi, todas nós, né? Olha, cada apelido mais... Quem não, né? E a referência. E, de repente, vem uma mulher lindíssima, que era da cor da nossa... o meu cabelo era deste tamanho, e de vir, assim, em rede nacional para dizer que era a mulher mais bela do Brasil. Então, acho que é isso. A gente tem que se orgulhar, assim, daquilo que a gente arrasta conosco, de coisas boas, e que vale a pena continuar a gente acreditar e lutar. Isso aí, Estou Sônia. orgulhosa de estar aqui com vocês, muito orgulhosa. Estou emocionada também. Muito bom, obrigada. Daqui a pouco eu agradeço a todos. Agora vamos ver a Sônia. Eu e um grupo de pessoas criamos o Avanço do Brasil Negro, que é uma organização com o intuito de tornar a pessoa negra autossuficiente, não ter que ficar pedindo nada para ninguém, para governo nenhum, para partido, para nada. Nós estamos trabalhando com educação, saúde e política. Queremos também ter representantes na política. Somos 56, 53, enfim, mais do que 50% da população do Brasil, mas tem 8 deputadas, 1 vereador, 2. Não, agora são 3 vereadoras em São Paulo. Aqui em São José, 2 em São José. Enfim, cáspita, por que não temos 53% de deputados federais, 53% de 50%? Por que nunca tivemos um presidente negro? Por que não tem 50% de vereadores? Por que não... Quanto? Acho que nenhum governador preto foi votado. Quer dizer, isso precisa acabar, e a gente montou uma organização e estou trabalhando muito nessa organização. E é uma organização brasileira, tem gente do Brasil todo, porque cada um pode criar um avançozinho negro no seu estado, na sua cidade, enfim. E estamos trabalhando muito para isso. E agora a minha onda é política, porque eu política. Mas depois das últimas eleições, eu tenho que pensar em política. Tem que assumir a nossa responsabilidade. Eu não quero que se repita o que está acontecendo com a gente agora. E é isso. Meu futuro agora é trabalhar numa organização. Nós temos que proteger tudo. Tudo. Mônica. Então, eu daqui a alguns tempos não me vejo parar de trabalhar também, né? Eu quero continuar trabalhando enquanto eu aguentar, enquanto as unidades que eu trabalho deixar eu trabalhar, eu quero continuar trabalhando, fazendo esse trabalho que eu faço de acolhimento, esse comprometimento que eu tenho dentro da minha área. Eu quero muito continuar com esse trabalho, se engajar nisso, nessa coisa de trabalhar na enfermagem. Quero mostrar para as pessoas que eu comecei a estudar, fazer a minha faculdade com mais de 40. E eu quero provar para as pessoas que isso é possível, sim. Muitas pessoas eu falo e elas falam assim: ai, mas eu já estou com 40, até que eu arrume um emprego no hospital. Para tudo, senta e avalia. Quando a gente faz enfermagem, a gente não tem que pensar só em trabalhar em hospital. Não existe só enfermagem em hospital. Você tem um leque de opções. Você pode fazer auditoria, você pode fazer enfermagem do trabalho. Existem grandes hotéis hoje que tem que ter serviço de enfermagem, entendeu? Então, quando você fala com 40 anos, óbvio, tem hospital que não vai pegar uma pessoa de 45 anos, porque tem gente que acha que com 45 anos você está velha, mas não está. Então, não se prenda. Então, meu engajamento é provar para as mulheres ou para qualquer pessoa que queira estudar, se tiver com 40, 45, se você tem força de vontade, ânimo, saia da zona de conforto e vai estudar. Porque na zona de conforto nada chega. Eu fui estudar justamente... Nada vai acontecer. Eu fui estudar... Por quê? Eu queria dar um conforto para minha mãe, um conforto para o meu filho, ter uma vida melhor, ter as minhas coisas, porque além de associar a enfermagem que eu adoro, que eu amo de paixão,
você agrega também a questão financeira para melhorar para você, entendeu? Então, foi por isso que eu fui estudar também. Então, as pessoas não se prendem. O meu engajamento é mulheres com mais de 40, estudem, sabe? Saiam da zona de conforto, porque dá certo. Deu comigo, vai dar com outras também. Com Essa é a minha certeza. mensagem. Muito bom! Gente, muito obrigada pela conversa, pela troca. Sônia Guimarães, a Deise Nunes, comandante Elza, a Mônica Calazans, eu adorei conversar com vocês. Vocês são inspiradores. Muitas mulheres, nunca esqueçam disso, jamais. E o trabalho de vocês para muitas mulheres, para muitas que estão em casa agora assistindo a gente e que vão trilhar caminhos diferentes porque tem vocês como referência. Então, muito obrigada por trazer a experiência de vocês aqui hoje à tarde, nesse dia tão... que a gente espera que daqui para frente o próximo 8 de março e os outros sejam de reflexões cada vez mais positivas, né, e cada vez melhores daqui para frente no Brasil e mundo afora. Quero agradecer muito ao reitor José Vicente e a todo mundo que trabalha no Movimento AR por esse projeto tão incrível que leva essas informações tão importantes para todo mundo que está com a gente assistindo e nos ouvindo agora. Então, muito obrigada. Um beijo para cada uma de vocês. Até a próxima. Até, mais vezes, porque aqui foi só um aquecimento, porque a gente tem tanta coisa para falar e tanta coisa interessante que fica um pouquinho da história de cada uma, mas a história de vocês é muito rica para a gente se limitar a 1 hora e pouquinho. Então, a gente vai ter que fazer outros encontros. Com certeza. Tá bom? Um beijo para vocês. Muito Tchau. obrigada. Tchau. Beijo. Tchau.